Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos dar sequência à nossa aula de capacitores, então vamos ver mais algumas informações sobre capacitores, tá? Iniciando aí, então, uma delas é a tensão de funcionamento. Essa é uma outra característica muito importante, tá? Que nós precisamos levar em conta nos capacitores. Então, eles são fabricados para suportar até uma determinada tensão. Acima desse valor, o dielétrico, que é aquela isolante que a gente tem entre as placas do capacitor, ele se rompe e passa a conduzir eletricidade. Tá? Então passa a conduzir a corrente elétrica. Vai apresentar fuga no capacitor e até mesmo entrar em curto, causando um curto-circuito no meu circuito associado. Né? Então, normalmente essa tensão vai aparecer escrita no capacitor, também pode ser representada por cores, né? Então, dependendo que tipo de capacitor eu tenho, eu posso ter uma determinada nomenclatura para representar esse capacitor. Tá? Então, muitas vezes pode estar escrito lá 25 volts, 30 volts, 16 volts, ou muitas vezes vai ter uma cor associada a essa tensão. Tá? Então, normalmente, quando eu penso em mais de um capacitor junto, né, a gente pode ter esses capacitores sendo colocados em série ou em paralelo. Tá? Então, essa associação de capacitores, a tensão de funcionamento desses capacitores se comporta da mesma maneira que fontes de tensão associadas. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na associação em série, tá? Nós somamos a tensão. Tá? Então eu chego numa tensão equivalente ali, que é a soma das tensões de todos os capacitores do circuito série. Certo? Então ali no caso vai ser C1, C2, C3, tensão do capacitor 1, tensão do capacitor 2, tensão do capacitor 3, vai somando. A tensão máxima que eu vou poder colocar nesse circuito é a soma da tensão de cada um dos capacitores. Então, se o primeiro capacitor é 5, o segundo é 10, o terceiro é 15, eu vou colocar 30 volts, é o máximo de tensão que eu vou colocar nesse circuito. Ok? Um outro exemplo aqui, então, associação em paralelo. Quando eu tenho uma associação em paralelo, eu sempre tenho que levar em consideração a tensão que eu vou colocar. A tensão máxima que eu posso colocar é a tensão do menor capacitor que eu tiver, da menor tensão de capacitor que eu tiver. Tá? Então ali eu dou como exemplo, ó, se eu tenho 3 capacitores em paralelo, um com tensão de 5 volts, um de 10 e um de 200 volts, por exemplo. A máxima tensão que eu vou poder colocar nos terminais será de 5 volts, senão eu vou estar danificando esse capacitor de 5 volts. Tá? Sempre se procura jogar com uma tensão um pouco que o capacitor tem uma tensão um pouquinho a mais do que essa minha tensão que eu estou colocando, né? Para evitar que ele danifique e que ele possa estar trabalhando no limite dele, ok? Então, para o funcionamento de capacitores em tensão contínua, certo? Que foi o que a gente viu muito até agora, tá? Então eu posso considerar sempre o meu capacitor para tensão e corrente contínua como um circuito aberto, ou seja, o capacitor vai carregar, vai se encher com a tensão até chegar ao valor da tensão que está em paralelo com ele e vai permanecer dessa forma carregado até ele ter um lugar para descarregar essa tensão, ou seja, um circuito próprio para descarregar a tensão. Aqui a gente pode ver um exemplo onde eu tenho uma fonte de tensão de 30 volts, um capacitor de 1 nanofarad e um resistor de 10K. Aqui, esse circuito vai carregar, vai criar uma corrente inicial, né? E vai carregar esse capacitor até atingir o limite de 30 volts.
No momento que ele chegar em 30 volts, eu não tenho mais corrente nenhuma, cessa a corrente, porque eu tenho 30 volts na fonte, 30 volts no capacitor, e para essa corrente total. Tá? Então, por um curto espaço de tempo, esse capacitor vai carregar e vai chegar a 30 volts. Certo? Então, esse capacitor também não pode ter uma tensão de funcionamento superior a 30, inferior a 30 volts. Tá? Aqui eu tenho um outro circuitinho, onde eu tenho a mesma fonte de 30 volts, um resistor de 10K, um resistor de 20K e um capacitor que ele está em paralelo com esse resistor de 20K. Tá? Aqui o que acontece? Ó? Minha resistência total desse circuito, eu posso entender ela como 30, considerando R1 e R2 em série. Tá? Se eu considero o C7 como um circuito aberto, como a gente falou anteriormente, então meu R1 e R2 estão em série, certo? E eu calculo então que eu vou encontrar uma corrente, como dá 30K e 30 volts, uma corrente de 1 mA. Com essa corrente eu posso ver que tensão eu tenho em cima do resistor 2. Tá? Então em cima desse resistor 2 eu vou ter 1 mA vezes 20K vai me dar 20 volts. E esse mesmo 20 volts estão em paralelo com o C7. Então o R2, como está em paralelo com o C7, componentes em paralelo, mesma tensão. Correntes diferentes, mas mesma tensão. Então eu vou ter C7 considerando um circuito aberto, e o capacitor 7 está carregado com 20 volts, que é a mesma tensão que eu vou ter em cima do resistor de 20K. Aqui eu posso então ver, no tempo muito curto que a gente está falando, no tempo inicial ali da carga do capacitor, tá? Esse capacitor está se carregando com a tensão. No gráfico aqui a gente pode ver que ela está como E. Mas seria até a tensão V total ali, no caso 30 volts. Tá? Então, esse meu E estaria carregando até 30 volts. Em que espaço de tempo... Aí eu tenho o mesmo circuito, tá? Então, e as equações que eu vou ter de carga, tanto de corrente quanto de tensão no capacitor, são as que estão representadas aí. Então, corrente máxima vai ser V sobre R, tá? Eu vou ter uma corrente máxima até zero em cima do capacitor, ou seja, no momento que meu capacitor tiver com 30 volts, ele não vai mais estar passando corrente nenhuma, tá? Minha tensão em cima do capacitor, então, sobe exponencialmente de zero, que é a tensão inicial dele, quando descarregado, até o momento que eu ligo, ele vai até 30. Carrega as plaquinhas do capacitor lá e vai até 30. Tá? Então, a gente pode considerar esse tempo ali como o tal, que a gente chama, essa letra grega que vai aparecer na linha de tempo ali embaixo dessa curva VC, como RC, certo? E eu considerando 5 RCs, o meu capacitor vai estar 99,3% carregado. Ou seja, eu posso considerar ele totalmente carregado nesse tempo. Tá? Então, aqui embaixo também vocês podem ver como ficariam as equações, né, de corrente no capacitor em função do tempo e tensão no capacitor em função do tempo. Tá? Aqui novamente, então, a gente vai ver o capacitor, tempo de carga e descarga que ele vai ter. Então, nesse circuito, nós teríamos as equações variando no tempo ali, que são as mesmas. E aqui, então, eu mostro, ó, como 5 tal, eu vou ter 50 microsegundos. Que corrente eu vou ter depois de 50 microsegundos desse
circuito em funcionamento. Eu vou ter uma corrente de 0,02 miliamperes. Eu tinha minha corrente inicial era 1 miliampere, não, era 3 miliampere, né? E minha corrente final, então vai ser, final não, depois de 50 microsegundos vai ser 0,02 miliamperes. Então vê como reduziu significativamente, né? Minha tensão inicial. Minha tensão, depois de 50 microsegundos, eu chego em 29,8. Minha tensão inicial é zero, ou seja, eu não tenho nenhuma tensão, esse capacitor está descarregado no momento inicial. E depois de 50 microsegundos, eu vou ter a tensão quase chegando na tensão máxima, que é 30 volts. Assim a gente pode ver também o reflexo do gráfico, mostrando que o gráfico da corrente parte da corrente máxima de 3 miliamperes e vai até a corrente praticamente 0 miliamperes. E a corrente exponencial, a tensão exponencial aumentando VC de 0 até praticamente 30 volts. Aqui nós temos então o meu capacitor funcionando com uma tensão alternada. Então eu tenho uma tensão e uma corrente alternada, ou seja, não podemos mais considerar os capacitores como um circuito aberto. Tá? Então ali eu tenho minha tensão alternada VC colocada diretamente em cima de um capacitor. Então o que acontece? Lembram das plaquinhas do capacitor lá? O que acontece? Minha corrente tem que chegar primeiro e enchendo aquelas placas de elétrons até eu chegar na tensão ideal. Então, para a corrente alternada, a gente considera o seguinte, ó, a corrente no capacitor chega primeiro para encher as placas e só depois aparece a tensão. Então, vocês podem ver essa forma de onda aí, entendendo como a corrente chegando antes, o meu tempo passa no gráfico para a direita, né? Então a corrente está iniciando antes do zero ali, ela está iniciando, e minha tensão passa a iniciar somente no zero, tá? Então é isso que acontece quando a gente tem uma tensão alternada com a corrente e a tensão do capacitor. Tá? Aí nós temos também reatância capacitiva, que é o XC. Vem a ser a oposição à passagem da corrente no capacitor. Tá? Então eu tenho o reatância capacitiva, é como se fosse a minha resistência no resistor que a gente viu até agora. Tá? Então é a capacidade de se opor à passagem da corrente. Então eu tenho, meu XC ali vai ser 1 sobre 2π FC, certo? Onde frequência é em Hertz, capacitância vai ser dada em Farad e reatância em ohms. Da mesma forma que a gente tinha o V que RI, a fórmula V igual a RI, aqui nós vamos ter tensão no capacitor igual a reatância capacitiva vezes a corrente no capacitor. Tá? Então, como exemplo ali, eu posso ter um capacitor de 3 microfarad alimentado por uma tensão de 15 volts e com uma frequência de 800 Hz. Daí ele quer saber a reatância e a corrente que vai passar pelo capacitor. Meu circuito está ligado à tensão de 15 volts diretamente no capacitor de 3 micro. Tá? Eu não tenho resistor, não tenho nada aqui. Certo? Então o que vai acontecer? Ó? XC, 1 sobre 2πfc para achar a reatância. Ali então eu vou usar 2π, 800 Hz e 3 microfarad. 3 vezes 10 a menos 6. Vou achar um XC de 66,31. Então, a minha reatância, ou seja, a resistência que esse capacitor oferece para minha corrente é de 66,31
ohms. Então eu posso ver agora minha corrente no capacitor. A tensão em cima do capacitor eu já sei que é 15, a minha reatância é 66 e vou encontrar então uma corrente de 226,19 miliamperes. Tá? Então essa minha corrente está fasorialmente defasada em relação à tensão do capacitor. Onde eu tenho ali, ó, então, corrente, eu posso usar como referência o IC, ou seja, eu tenho ali na horizontal 226,19 miliamperes, e defasado em 90 graus eu vou ter minha tensão do capacitor, que é 15 volts. Tá? Posso girar isso, porque se a gente olhar fasorialmente, tá? Eu tenho esses meus fasores, eles ficam girando, porque a onda ela não para, né? Ela fica sempre senoidal no tempo e continua andando, a onda senoidal. Da mesma forma, os fasores estão sempre girando, e no sentido esse de avanço, que a gente chama, contrário aos ponteiros do relógio, certo? Então, se eu colocar meu IC para frente e o VC na horizontal, é a mesma coisa que eu estou fazendo na outra forma anterior ali. Quem tiver dúvidas sobre esses fasores, tá? Pode ver o capítulo 11 do livro do Gussov, que vai estar mostrando lá como calcular fasores, como representar, fica bem fácil de entender um pouco mais sobre os fasores ali. Então, lembrando que no capacitor minha corrente chega antes, está sempre adiantada em relação à tensão. Aqui então, circuito RC série. Aqui eu já coloco um resistor em série com o capacitor. O que a gente lembra do circuito série? Sempre a mesma corrente passa pelos dois componentes para comprovar que eles estão em série, né? Então aqui é a mesma coisa. Então, ó, mesma corrente I que eu tenho ali no circuito passa tanto por R quanto por C. Para representar fasorialmente, então a gente pega como referência o I, porque é o mesmo para os dois, então fica mais fácil de eu ver qual é a referência. É o que está na horizontal ali, então a gente pode ver na horizontal que eu tenho o I de referência e o VR, porque sempre a tensão no resistor vai estar em fase com a corrente no resistor. Então, a corrente que está passando no resistor está sempre em fase com a tensão no resistor. Tá? Isso para qualquer circuito. Tá? Ela não fica defasada. E aí eu posso ver então que a minha tensão no capacitor chega depois, ou seja, está 90 graus atrasada em relação à corrente do capacitor e também em relação à tensão do resistor, certo? Que é o que eu vou somar depois, eu vou ter que somar tensões, eu não posso somar tensão com corrente. Então aqui, ó, lembrando, no capacitor a corrente está adiantada em relação à tensão, por esse motivo a tensão VC está para baixo, atrasada. Nos resistores, sempre corrente e tensão estão em fase. Isso é importante da gente lembrar, tá? Então aqui, o que eu posso usar? Tensão no resistor vai ser o valor da resistência vezes I. Tensão no capacitor vai ser a reatância capacitiva vezes a mesma corrente. A corrente é igual para os dois. V total, a gente lembra lá pelas leis de Kirchhoff, né, que a soma das tensões de um circuito de malha fechada sempre tem que dar zero. Então, minha tensão total vai ter que ser igual tensão R mais tensão C. Só que agora a gente está falando em ondas, e essas ondas estão defasadas 90 graus.
Então, para eu somar isso, eu somo ali com uma forma de fazores, usando trigonometria normal, certo? Então, ali ó, eu vou ter um VR ao quadrado mais VC ao quadrado vai ser igual ao V total ao quadrado. E vou achar um ângulo também que vai depender do tamanho de VR e VC. Então, tangente do ângulo, cateto oposto, que vai ser o VC, sobre o VR. Lembrando que esse ângulo sempre vai ser da tensão total com a corrente total. No caso aqui, a minha corrente I. Tá? Então, eu vou estar achando uma tensão total, né? E vai ter um ângulo, conforme o VC for maior ou o VR for maior, vai estar formando um ângulo com essa I de referência. Tá? Então, eu vou ter ali uma tensão e uma tensão total e um ângulo de defasagem em relação à corrente total. Aqui tem um exemplo, então, do circuito RC em série. Então, eu vou considerar uma resistência de 50 ohms, um capacitor de 22,1 microfarad e também eu vou ter um circuito com uma corrente de 1 ampere e uma frequência de 60 Hz, certo? Então, ali, eu vou calcular, então, XC, VR, VC, V total e o ângulo que esse meu V total vai ter em relação à minha corrente de 1 ampere. Então, ali, para achar o XC, eu faço 2π vezes 60, que é a frequência, e vezes 22,1 vezes 10 na menos 6, que é um microfarad. Vou achar um XC de 120 ohms, que já está ali aparecendo no circuito, ali a XC igual a 120 ohms. Com esse XC que eu tenho que calcular a minha tensão, tá? Eu tenho que cuidar para não calcular a tensão com o valor do capacitor de 22,1 micro, que vai dar muito errado. Então, ali, ó, tensão no capacitor, 120 vezes a corrente do capacitor, que é 1, vou ter uma tensão de 120 volts. Tensão no resistor, valor do resistor vezes a corrente do resistor, valor do resistor é 50, a corrente do resistor 1, minha tensão no resistor 50. Se a gente estivesse falando de circuito normal, com 2 resistores, para eu achar o V total, eu simplesmente somaria VC e VR 170 volts. Mas agora a gente tem que isso são ondas que estão de uma maneira separadas. Então, o que a gente tem que fazer? Somar fasorialmente, certo? Então, eu sei que VR e VC estão 90 graus defasadas. Então, ali eu vou somar dessa forma, VT ao quadrado igual a 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado, chego num valor de VT de 130. Lembrando que sempre quando a gente fala a corrente de 1 ampere é o valor de pico. Quando a gente fala VC, é uma onda senoidal, é o valor de pico dessa onda. VR é valor de pico da onda. VT é valor de pico dessa onda também. Tá? Então, eu tenho 130 como valor de pico dessa onda. Tangente do ângulo. A gente considera ali menos VC, porque ele está para baixo, né, em relação à referência. Menos 120 sobre 50. E vou ter um ângulo, então, de menos 67,4 graus. Tá? Então, desenhando esse diagrama, como é que ficaria? Ó, VR 120, eu posso usar, eu desenhei ele na horizontal, porque minha corrente de referência é horizontal, né? E aí, então, meu VR vai ser 50 volts, meu VC vai ser para baixo de 120, meu VT vai dar um valor de 130. E o meu ângulo, 67,4 para baixo, né? Então, menos 67,4. Resultado final, como é que ele vai aparecer? Ó, corrente de 1 ampere, tensão de 130 volts, e uma defasagem entre elas de 67,4 graus.
essa é a maneira como aparece. Aqui, ó, mostra a forma como eu somo essas ondas, ó. Então eu tenho aqui, ó, 1 ampere, tá? A corrente que eu tenho, a referência, né? Então vai até 1, até menos 1, a minha onda, seguindo ali na frequência que foi dada no exemplo. Aqui eu vou ter minha tensão no resistor, ó. Percebam que está em fase com a corrente, ó. Ela não muda nada, então o que muda é só o valor, né? Que a corrente é 1 e a tensão 50 volts, então está em fase. Corrente no capacitor, ó. Percebam que ela está atrasada em relação a corrente adiantada em relação a corrente está adiantada em relação a essa tensão VC, ou seja, a tensão VC está atrasada em relação à corrente. Tensão chega depois no capacitor, corrente chega primeiro, tensão chega depois. Então aqui dá para ver bem, ó. Minha corrente no capacitor começou em 0 lá, minha tensão no capacitor está começando 90 graus depois. Tá? Somando esse VR com o VC, eu posso somar eles ponto a ponto, né? Então, o que vai acontecer, ó? Chego lá com no 0 ali, por exemplo, ó, eu somei o 0 do meu VR com o menos 120 do meu VC. Vou ter uma tensão total ali passando pelo 0 de menos 120. Vai descer mais ainda, vai até menos 130. Minha defasagem, o meu ângulo ali de atraso ainda, em relação à corrente, é 67,4 graus. Lembrem que o tempo está passando para a direita. Então, se o tempo está passando para a direita, esse ângulo aqui que aparece é atraso, né? Aqui eu vou colocar um exercício para vocês, então, para vocês entregarem até dia 17. Mandem por e-mail porque está dando muita confusão no WhatsApp, tá? Vem muita coisa e eu acabo me perdendo. Então, por favor, mandem por WhatsApp. É um exercício bem simples ali, com valores praticamente igual, só para vocês exercitarem ali e tentarem entender melhor. Ok? Obrigado.